Oi, pessoal! Professor Leandro Gomes falando aqui, e hoje nós vamos falar sobre um panorama geral do processo de diversificação da vida no planeta, desde o surgimento das primeiras formas de vida até a nossa biodiversidade atual. Devido à extensão do assunto e para que não fique muito cansativo, essa videoaula será dividida em duas exibições, ok? A idade estimada do nosso planeta é de cerca de 4,6 bilhões de anos. O intervalo de tempo desde sua origem até os dias atuais é chamado de tempo geológico. Dessa forma, quando trabalhamos com a escala de tempo geológico, devemos considerar que a escala temporal entre um período e outro percorre de milhares a milhões de anos. A escala geológica é dividida em dois éons, o pré-cambriano e o éon fanerozoico. A partir do Fanerozoico, passamos a dividir o éon em eras, como a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era atual, a era Cenozoica. Cada uma dessas eras, passou a ser dividida em períodos. Aqui no Paleozoico nós temos então 6 diferentes períodos, no Mesozoico 3 diferentes períodos, no Cenozoico 3 períodos também atuais. Note que o tempo geológico é classificado em uma tabela estratigráfica, que é essa daqui, que está na tela. Ou seja, se nós considerarmos as camadas inferiores como as mais antigas, e a superior seria mais recente. Isso na escala de tempo. Por exemplo, aqui no período cambriano, o primeiro período da era paleozoica, ele é o mais antigo da era paleozoica, consequentemente o ordoviciano, que vem logo acima, é mais recente, considerando-se o cambriano, que é o seu anterior. E assim sucessivamente. Cada camada, cada período superior, ele é mais recente comparado com o inferior. Também costumamos marcar os principais eventos biológicos que ocorreram em cada período, de acordo com o registro fóssil encontrado em cada um deles. Devemos destacar duas outras considerações importantes. Primeiro, quanto mais recente é um período geológico, mais dados temos sobre ele e, consequentemente, maior a sua divisão em grupos menores. Segundo, fronteiras geológicas são geralmente marcadas por extinções em massa, sendo substituídas por espécies que se diversificaram a partir das sobreviventes. Então, são dois pontos importantes que nós não podemos deixar de ter em mente. Tá bom? O pré-cambriano corresponde à escala de tempo desde a formação da Terra até o início do período cambriano, ou seja, de 4,6 bilhões de anos a aproximadamente 542 milhões de anos atrás. Isso inclui todos os acontecimentos da Terra antes do éon fanerozoico, ou seja, tudo o que ocorreu antes da existência da vida, correspondendo a cerca de 85% da idade do nosso planeta. Como vocês podem imaginar que nesse esquema, o clima nesses primórdios era bastante inóspito, com intensa atividade vulcânica e ausência de oxigênio na atmosfera. Além disso, atribui-se a esse período a formação das grandes massas de água, dos mares, nuvens e cadeias montanhosas. O surgimento do dióxido de carbono, o nosso conhecido gás carbônico, e o surgimento das primeiras moléculas, de acordo com a teoria da evolução química. Os primeiros registros fósseis, achados em rochas na Groenlândia e Austrália, datam de cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás e correspondem a vestígios deixados por organismos que, acredita-se, serem semelhantes às nossas atuais árqueas, seres unicelulares que habitam em condições extremas de temperatura, pressão, salinidade, por exemplo. Esses organismos, em princípio, assimilavam a matéria orgânica do meio de maneira anaeróbia, ou seja, sem oxigênio. Só depois do surgimento dos primeiros seres autótrofos fotossintetizantes, há cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, a nossa atmosfera tornou-se rica em oxigênio e surgiu então a camada de ozônio, que passou a filtrar a radiação solar. Registros fósseis dessa época indicam ainda que o surgimento dos organismos eucariontes, aqueles que possuem material genético dentro de um envoltório nuclear, surgiram há mais de 2 bilhões de anos.
E há cerca de 1 bilhão de anos atrás surgiram os primeiros organismos pluricelulares, correspondendo a algas filamentosas e a alguns invertebrados, conhecidos como a biota de Ediacara. A Era Paleozoica. Essa primeira era do éon Fanerozoico começou há 542 milhões de anos e se estendeu a cerca de 250 milhões de anos. A Era Paleozoica é dividida em 6 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. O período Cambriano é conhecido por um particular aumento na quantidade de seres vivos, fenômeno que ficou conhecido como a explosão do Cambriano. Os organismos pluricelulares experimentaram uma expansão e aumento em sua complexidade. Um dos fósseis mais comuns e típico dessa época é o dos trilobitas, artrópode que se extinguiu no final do Paleozoico e se assemelhava a um crustáceo. O período Ordoviciano é marcado pela diversificação das algas e da expansão dos invertebrados, como o surgimento de moluscos primitivos e dos equinodermos. A composição química do mar sofreu alterações em consequência da atividade fotossintética das algas e do aumento da concentração de oxigênio nas águas. Surgiram os primeiros peixes cartilaginosos sem mandíbula, conhecidos como agnatos. No Siluriano, apareceram os primeiros peixes cartilaginosos com mandíbula e dentes. Também surgiram as primeiras plantas aquáticas e terrestres, possibilitando a vida fora do ambiente aquático. Surgiram também os peixes ósseos e os primeiros animais em ambiente terrestre, como insetos e aracnídeos primitivos. No Devoniano, surgiram os grandes grupos de peixes atuais. Dentre esses grupos, um deles, acredita-se que o grupo de peixes de nadadeiras lobadas deu origem aos anfíbios, primeiro grupo de animais vertebrados que passou a viver em terra firme. No Carbonífero, samambaias e cavalinhas, conhecidas pteridófitas atuais, formavam um bosque pela terra. Tais bosques representavam a condição ideal para a sobrevivência de insetos e anfíbios. Da matéria orgânica dessas plantas e animais, formaram-se os depósitos de carbono, utilizados até hoje por nós, seres humanos, principalmente como combustível fóssil. No final do Carbonífero, surgiram os primeiros animais totalmente adaptados ao ambiente terrestre, os répteis. E durante o último período da Era Paleozoica, o Permiano, surgiram as primeiras plantas com sementes, as gimnospermas, e o ambiente caracterizava-se por bosques e florestas dessas plantas, além de pteridófitas gigantes. Ao final desse período, devido a uma série de fatores climáticos, cerca de 96% de todas as espécies existentes até então sofreram uma extinção em massa, de modo que os organismos mais adaptados ao ambiente mais seco tornaram-se dominantes, como os répteis, que praticamente dominaram toda uma era, mas só falaremos disso na próxima videoaula. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a geografia do planeta Terra na Era Paleozoica. De acordo com Alfred Wegener, o autor da hipótese da deriva continental, os continentes no nosso planeta nem sempre apresentaram a mesma conformação do que é atual. Isso porque essas massas de terra estariam apoiadas sobre grandes escudos rochosos na litosfera, conhecidos como placas tectônicas. Há cerca de 250 milhões de anos atrás, perto do final da Era Paleozoica, o movimento das placas tectônicas fez com que todos os continentes se juntassem em um grande bloco, chamado Pangeia. Essa conformação explica uma série de eventos no nosso planeta, como a distribuição das espécies ao longo do globo terrestre e o remodelamento da diversidade biológica. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!